Meu nome é Nicolas e eu vim falar aqui sobre o autor de Libertinagem, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi para o modernismo por causa de suas obras, que literalmente eram coisas revolucionárias, como podemos dizer assim, na época. Porque antigamente, velho, tudo era mais rebruscado, tinha literalmente certos detalhes que você tinha que fazer que se tornava um poema ou uma obra, por assim dizer. Então, o Manuel Bandeira, ele trouxe a diferença. Ele veio com uma linguagem mais coloquial, uma coisa mais do dia a dia, e a sua forma de escrita, que literalmente ele não precisava ficar escrevendo de estrofe, estrofe, linha em linha. Ele fez coisas diferentes. Ele fazia, velho, seus versos em escada, fazia em espiral e por assim. Manuel Bandeira também foi um escritor, um crítico literário e um crítico da arte, velho. O autor de Libertinagem, ele nasceu em 1886 e teve seu falecimento em 1968, vivendo assim seus 82 anos de vida. Então, é isso que eu posso dizer um pouco sobre Manuel Bandeira. A obra Libertinagem, de Manuel Bandeira, foi publicada em 1930, em um período meio conturbado da história do Brasil. Na década de 1930, o país se encontrava em turbulências políticas e sociais. Com a Revolução de 1930, que colocou os Vargas no poder, iniciou o marco da era varguista. A obra de Manuel Bandeira se insere em um período histórico de intensa transformações e questionamentos, sendo uma expressão artística que dialoga com os dilemas e desafios da época. Na arte moderna, os modernistas combatiam uma ponderada formal demais e pouco ativa. Era um período de valorização da cultura popular e de liberdade para experimentar formas e linguagens. Manuel Bandeira colocou em prática essa fase do modernismo na prática da obra Libertinagem. Libertinagem é um manifesto pela liberdade da poesia, liberdade tanto na forma quanto no conteúdo. A obra Libertinagem reflete características do tempo histórico em que foi escrita, a década de 1900 no Brasil, contribuiu a relevância e influência no cenário literário desse período, presente na obra. Primeiro nós temos a modernidade, que a década de 1930 foi marcada por um contexto de modernização e mudanças sociais e culturais no Brasil. Através da obra, refletindo essa modernidade por uma linguagem mais livre, inovadora e experimental. Além do Brasil estar passando por um momento de urbanização, com o crescimento das cidades e a chegada de novas tecnologias. Temos também que contribuiu mais, que foi a crise política e social. O Brasil passava por uma fase de instabilidade social e política, com a Revolução de 1930 e o início do governo de Getúlio Vargas, como eu tinha dito lá no início. Essa atmosfera de crise e incerteza é perceptível em alguns poemas de libertinagem, que abordam temas como a liberdade, a alienação e a busca por identidade. Com a ascensão do governo varguista, o nacionalismo era uma tendência presente na cultura e na arte brasileira. Manuel Bandeira, em Libertinagem, explorou elementos da cultura popular e regional, buscando uma identidade nacional na sua poesia. O período de modernização da década de 1930 também se refletiu na experimentação linguística dos escritores e poetas da época. Manuel Bandeira inovou na forma e no estilo de seus poemas e libertinagem, utilizando uma linguagem mais coloquial, direta e mais próxima do cotidiano. Bom, eu vou relacionar a obra com o modernismo, mas antes disso vamos relembrar o que é o modernismo. O modernismo é um movimento cultural que ele busca a ruptura de tradições passadas, priorizando a experimentação e a inovação de diversas formas de expressão artística. Desde o final do século XIX até meados do século XX. E pode ser visto em diversas áreas, como por exemplo na literatura, na música, cinema, entre outros. Bom, na obra Libertinagem, que é uma obra emblemática modernista de Manuel Bandeira, ele reflete esses ideais. Ao explorar os temas amor, erotismo e vida urbana, precarizando as convenções literárias e buscando a liberdade de estética. Bom, eu vou usar o exemplo de um dos poemas presentes no livro, que é a Poética. A Poética, ela é um texto que traz propostas e críticas, no caso, propostas modernistas e críticas ao tradicionalismo, representada pela estética parnasiana. No poema, há 7 estrofes, sendo a primeira, a segunda, a quarta e a quinta. Eles buscam criticar o formalismo, a burocracia e a falta de espontaneidade
dos poetas parnasianos. Já a terceira, a sexta e a sétima, eles propõem a liberdade de expressão, a autenticidade, rompendo com o parnasiano, tanto no plano de significante quanto no significado, trazendo ali características do modernismo. Esse vídeo do Cazuza, né, essa música feita pelo Cazuza, na verdade, ela se encaixa na libertinagem por conta que essa música ela é bem libertadora. Tipo, o Cazuza, né, se fosse o Cazuza ali na música, ele... como é que fala? Ele faz o que ele quer, né? E a libertinagem é praticamente isso. Você ser livre e acabar fazendo o que você quiser, sem se preocupar. Ter aquela certa liberdade. Meu nome é Aline e eu vou estar falando sobre um exercício, né? Uma questão do Enem, sobre a estrutura do texto. Bom, eu vou estar lendo para vocês terem uma melhor compreensão. E o enunciado diz assim: Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propósitos que representam o pensamento estético predominante na época. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livros de ponto expediente, protocolo e manifestos de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo aos puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clós de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é a libertação. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta A. Critica o lirismo louco do movimento modernista. B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. C. Propõe retorno ao lirismo do movimento clássico. D. Propõe retorno do movimento romântico. E. Propõe a criação de um novo lirismo. Bom, a alternativa correta é a letra E. Manuel Bandeira, ele propõe uma nova estética completamente diferente das ideias do parnasianismo, que eram bem famosas naquela época. Quando ele diz que não quer mais o lirismo comedido, o lirismo bem comportado, ele se refere aos estilos anteriores. Então agora ele defende uma outra estética, algo completamente diferente, livre de todas essas convecções estéticas, todas essas linguagens assim mais difíceis, vamos dizer. E a gente percebe isso, né, quando ele se refere tipo ao lirismo dos loucos, lirismo dos bêbados. Não vemos mais toda essa concentração, toda essa rigidez, né, seguir algo certinho. Então, por isso que essa se encaixa como alternativa mais correta. Agora é a questão da UEPB. Sobre libertinagem, pode-se afirmar que 1. Em poética, o comportamento extravagante e irônico das vanguardas faculta a crítica ao conservadorismo político e social vinculado pela poesia dos finais do século XIX e das 2 primeiras décadas do século XX, propondo um lirismo que é libertação. 2. Irene no Céu toca na questão étnica, um dos temas fundamentais para os modernistas da primeira geração, a partir do ponto de vista, nesse sentido tipicamente modernista, da democracia racial, mais próximo de Gilberto Freire, que dos olhares sobre a questão como colocados por textos contemporâneos, como Cidade de Deus, de Paulo Lins, por exemplo. E 3, com um poema tirado de uma notícia de jornal, começa um processo de rebaixamento da produção literária ao fato comum e vulgar, que terá contribuído em muito para a baixa qualidade da produção poética ao longo da segunda metade do século. O gabarito dessa daqui é a única que está errada, na verdade. O gabarito é a letra E, que é a única questão que está errada, é a 3, porque o poema que ele cita adota uma aparência prosaica, que no caso é de prosa, em seus textos e cria uma poesia rica em construção e significação. Só que ele não fala isso no item 3. Os temas escolhidos no poema não revelam nenhuma linguagem vulgar, a ponto de rebaixar a produção literária. Ao contrário, o Bandeira mostra que é possível fazer poesias
e a partir de temas comuns, como notícia de jornal, conforme consta no poema em questão.